Ei, respira. Devagar. Agora me escuta com o peito, não com a pressa. Você disse que quer amor, mas toda vez que o amor chega de mansinho, com silêncio, cuidado e presença, você foge. Diz que não. Se esconde atrás de ironia, vira piada, arruma briga, inventa problema onde não tem. Como se fosse mais fácil lidar com a dor do que com o alívio. Como se o caos te explicasse melhor do que a calma. É isso mesmo. Você quer paz, mas procura confusão. Quer colo, mas desconfia do abraço. Quer ser visto, mas se esconde nos cantos onde ninguém pode tocar. Tem um medo aí, invisível. Um medo que não grita, só sabota. Medo do e se for real? E se dessa vez for verdade? E se dessa vez for leve? Você já se acostumou tanto a carregar pedra que não sabe mais como andar sem peso. A verdade? Você quer amor. Mas só aprendeu a amar como quem luta para não morrer. E quando o amor chega sem grito, sem exigência, sem prova, você trava. Essa conversa é sobre isso. Sobre o terror de se aconchegar. Sobre o susto que dá quando o peito encontra abrigo e o corpo não sabe o que fazer com tanta tranquilidade. Não tem julgamento aqui. Só a vontade de olhar de frente o que te faz correr quando finalmente tem alguém que não quer que você corra. Hoje a gente vai falar sobre o medo de receber o que sempre pediu. E no final, talvez você perceba que o perigo nunca foi amar, foi não se permitir ficar. Você nem percebe mais, né? O tanto que se trai no automático, finge que tá bem, finge que tá ocupado, finge que tem controle. Mas no fundo tem medo de parar. Porque se parar, talvez descubra que não tem nada ali. Só um buraco enorme que você tenta preencher com barulho, com tarefa, com distração. É foda admitir, eu sei. Mas tem coisa aí dentro que você não quer olhar de frente. Tem ausência disfarçada de rotina. Tem abandono que você transformou em produtividade. E todo mundo acha lindo, né? Como você dá conta, como você é forte, como você não reclama, como você faz acontecer. Mas ninguém vê o preço. O quanto você se cobra, o quanto você engole, o quanto você se abandona para dar conta de tudo. E o que sobra para você no final? Um silêncio que dói mais que grito. Um quarto escuro dentro do peito, onde você tranca tudo que sente para não incomodar ninguém. Só que deixa eu te falar uma coisa que talvez ninguém teve coragem de dizer. Você não precisa aguentar tanto. Você não precisa se provar o tempo todo. Você não precisa se justificar para existir. É cruel isso que fizeram com você. Te ensinaram que valor tem a ver com utilidade, que amor precisa ser merecido, que descanso é luxo, que vulnerabilidade é fraqueza. Te convenceram que ser leve é ser irresponsável. E agora você vive numa prisão de desempenho, com medo de só você, sem função, sem filtro, sem currículo. Mas e se ninguém viesse te aplaudir? Você ainda conseguiria se amar? Se não tivesse reconhecimento, like, diploma, resultado, você ainda saberia quem é. É disso que você foge. Da pergunta que ecoa quando tudo cala. E é por isso que você preenche cada segundo, para não ter que sentir, para não ter que lembrar, para não ter que chorar no meio da tarde sem saber explicar por quê. Mas olha, chega uma hora que o corpo cobra, a alma grita, a vida trava. Não dá mais para seguir ignorando esse nó na garganta, essa dor sem nome, essa sensação de que tá tudo meio errado, mesmo quando parece certo. Você não precisa entender tudo agora. Só não finge que não tá acontecendo. Não normaliza esse vazio como se fosse fase, não romantiza a exaustão, não se acostuma a viver pela metade, porque tem uma parte sua implorando para respirar, para sentir de novo, para se permitir parar de sobreviver e começar a viver de verdade. Mas antes, você vai ter que encarar uma coisa que te assusta mais do que qualquer fracasso. O que é que te prende aí, nesse lugar onde tudo pesa, mas você insiste em ficar? Então fala. O que é que te prende? Não enrola, não vem com essa de não sei, sabe sim. Você só não quer encostar ali. Porque encostar ali é como abrir uma porta que você trancou com medo de nunca mais conseguir fechar. Mas e se eu ficar aqui do lado de fora? Se eu prometer não fugir quando tudo em você transbordar? Se eu só te ouvir sem tentar consertar nada? Você teria coragem de olhar o que esconde? É que tem um tipo de cansaço que não se resolve dormindo. Tem um tipo de dor que se esconde atrás do tô resolvendo umas coisas. Você diz que tá tudo certo, mas seu olhar entrega. Entrega que tem coisa demais aí dentro que nunca foi dita em voz alta. Coisa que você engoliu seco, fingiu que esqueceu, mas ainda pulsa por dentro. Às vezes o que te prende nem é o que fizeram com você, é o que você aprendeu a fazer consigo depois daquilo. A maneira como você passou a se calar para evitar conflito.
a forma como você se diminui para caber no que esperam, o costume de ir embora de si para manter todo mundo por perto. E aí, você se perde e chama isso de maturidade. Mas cá entre nós, isso é medo. Medo de decepcionar, medo de ser demais, medo de não ser o bastante, medo de ser só você e ninguém ficar. É por isso que você não sai do lugar, porque sair do lugar exige que você se escolha. E se escolher parece egoísmo, né? Parece traição, parece desrespeito com tudo que você sempre aguentou quieto. Mas o que você ganha se continuar? Além de ansiedade, insônia, culpa e aquela sensação maldita de tô fazendo tudo e mesmo assim parece que não fiz nada, você já reparou? Parece que quanto mais você faz, mais falta alguma coisa. Como se a linha de chegada estivesse sempre um passo à frente. Como se o mundo inteiro estivesse correndo e você parado, implorando por um sinal de que ainda tem tempo. Mas o tempo não avisa, ele só passa. E cada dia que você adia a sua verdade, alguma parte sua apaga um pouco. E você sabe disso, você sente. No corpo, no humor, nos relacionamentos, tudo vira sobrevivência. A pergunta é, você vai continuar sacrificando a própria vida para manter essa versão de si que nem te representa mais? Ou vai ter coragem de se despedir dela e finalmente começar a existir de verdade? E aí, como é que se despede de uma versão sua que sobreviveu por tanto tempo? Você pensa que é só mudar o corte de cabelo, excluir uns contatos, escrever umas metas novas num caderno que você nunca termina. Mas não é. É mais sujo, mais feio, mais lento, mais real. Porque essa versão que você carrega, ela não nasceu do nada. Ela foi criada no susto, na pancada, no dia em que ninguém apareceu para te defender, no silêncio depois do grito que ninguém ouviu. Na hora em que você engoliu o choro para não parecer fraco, ela te salvou. E agora você precisa matar quem te salvou. Olha a contradição, olha o nó. Você quer seguir, mas não quer trair a parte de você que aguentou tudo. Você quer leveza, mas não sabe como soltar armadura sem parecer ingênuo. Você quer paz, mas ainda confunde paz com tédio. Porque você aprendeu que se não dói, é porque não importa, só que desaprender. De quebrar esse ciclo que te amarra em tudo que já não te serve mais. De parar de repetir histórias que nem são mais suas, mas que você continua carregando como se fosse dívida. A verdade? Vai doer. Vai. Você vai sentir falta até do que te machucava. Porque era familiar, era seguro, era conhecido. E a gente tem essa mania burra de achar que conhecido é sinônimo de certo. Mas olha, ninguém te preparou para ser feliz. Te prepararam para dar conta, para ser útil, para ser forte, para não incomodar. E ser feliz dá trabalho, porque exige presença, exige escuta, exige coragem de ficar, mesmo quando tudo em você quer correr. Só que uma hora você vai cansar de fugir. E é aí que começa. Não quando tudo melhora, mas quando você para de se abandonar no meio do caminho. Agora me diz, quando foi a última vez que você ficou por você? Não por obrigação, não para provar nada. Só por amor mesmo, por escolha, por honra. Fica aí. Pensa com calma. Porque o próximo passo não é sobre ir, é sobre ficar. E quando você fica, descobre o barulho que faz o próprio silêncio. Não o silêncio do mundo lá fora, mas o silêncio dentro de você. Aquele que estava encoberto pela pressa, pela agenda cheia, pela necessidade de estar sempre em movimento. Como se parar fosse um tipo de fracasso. Mas quando você finalmente para, não tem plateia, não tem palmas, não tem ninguém para validar. Só você. E esse só você pesa, né? Porque é nessa hora que você percebe que não se conhece, que nunca se escutou de verdade, que tem medo do que pode encontrar se olhar sem filtro. É quase como entrar num quarto escuro sabendo que tem coisa viva ali dentro. Não dá pra ver ainda. Mas sente. Sente o cheiro da memória mofada. Sente o arrepio do trauma encostando devagar na sua pele. Sente o vazio onde era pra ter amor próprio. E aí você entende por que corre tanto, porque se distrai tanto. Porque vira especialista em cuidar dos outros, em resolver tudo, em dar conselhos. Mas treme na base quando precisa se acolher. Porque se acolher exige presença. E presença exige perdão. Perdoar o que você aceitou por carência. Perdoar o tempo que perdeu tentando ser quem esperavam. Perdoar as versões suas, que foram frágeis, ridículas, patéticas até, mas que só estavam tentando sobreviver com o pouco que tinham. Você já se perdoou de verdade? Ou ainda anda carregando culpa como se fosse castigo? Se punindo em silêncio por não ter sido melhor, mais rápido, mais forte, mais tudo. É foda, eu sei. Mas ninguém vai tirar esse peso das suas costas. Porque esse peso nem é físico, é simbólico, é ancestral, é emocional.
É um desculpa que você nunca recebeu, um tô aqui que nunca chegou. E talvez nunca chegue. Talvez você tenha que ser o primeiro a se oferecer colo, mesmo sem saber como, mesmo tremendo, mesmo ainda meio quebrado. E é aí que a coisa muda. Não fora. Dentro. Quando você começa a ser abrigo para si em vez de ponto de fuga. Mas se hoje você fosse esse abrigo, qual parte sua ainda teria vergonha de entrar? E se você voltasse naquele exato momento em que teve que engolir o choro para não parecer fraco, aquele instante congelado que ninguém percebeu, mas que você nunca esqueceu. Você não queria muito, só que alguém enxergasse. Não o seu rosto, o seu fundo. Mas o mundo só escuta quem grita bonito, né? E você aprendeu a calar com elegância. A morrer de leve, com educação. Tem umas dores que ninguém vê, porque você disfarça bem demais. Só que por dentro, tá tudo desorganizado. Como se tivessem entrado aí sem pedir licença, revirado tudo e deixado caos como se fosse você o problema. A verdade, você foi ensinado a aceitar pouco, a se contentar com quase, a se desculpar por existir demais. E agora, cada vez que alguém chega, você já pensa em como vai ser quando essa pessoa for embora. Nem vive, se prepara, nem sente, se protege. Mas viver se defendendo cansa. Vira uma prisão de vidro. Ninguém te toca, mas também ninguém te alcança. E você segue, sorrindo com a boca e gritando com os olhos, até que nem os olhos aguentam mais. Você já se perguntou por que exige tanto de si e aceita tão pouco dos outros? Por que carrega a culpa de tudo que deu errado, como se o mundo tivesse te escolhido para ser o erro de alguém? Talvez tenha começado quando você era pequeno demais para entender que ausência não é sua culpa, que frieza não é sua falha, que o amor que não veio não é reflexo de quem você é. É limite de quem não soube te ver. E agora você vive tentando provar o próprio valor como se a sua existência precisasse de justificativa. Mas e se você parasse de tentar merecer o que já devia ser básico? E se você deixasse cair as defesas por um segundo, só para sentir o que tem aí debaixo dessa armadura toda? Porque eu sei, tem coisa dentro de você que nunca teve nome, só peso. E talvez seja a hora de começar a dar nome ao que te habita, mesmo que tremendo. Mesmo que doendo, mesmo que ninguém entenda, porque você não precisa mais ser entendido, precisa ser inteiro. Mas me fala, se um dia alguém realmente enxergar tudo isso em você, você vai conseguir ficar ou vai fugir? De novo? E se for você o primeiro a ir embora, mesmo ficando? Porque tem isso também. Às vezes a gente vai desistindo devagar, sem dizer, sem avisar, sem barulho, só vai, se apagando por dentro enquanto por fora ainda responde, tá tudo bem. Você já se pegou sorrindo no automático enquanto sua cabeça implorava silêncio? Já fingiu interesse numa conversa só para não levantar mais uma bandeira de tô estranho? Porque tem dias que não é solidão, é superlotação, gente demais, vozes demais, pedidos demais e você menos do que nunca. E ninguém percebe o quanto isso pesa, né? O quanto cansa ser a pessoa forte, disponível, sensata, estável, como se fosse feio quebrar, como se fosse pecado dizer hoje eu não dou conta. Mas tem um ponto que chega. E quando chega você percebe que não é tristeza. É exaustão. É seu corpo tentando te contar uma história que você silenciou por tanto tempo que agora ela explode em forma de insônia, taquicardia ou aquela vontade absurda de sumir. E você fica aí tentando seguir o script. Responder rápido, produzir, sorrir, comparecer, mas no fundo tá com raiva. De tudo. Do tempo, das cobranças, de quem te esqueceu e até de quem te ama, mas não te entende. A pior parte é isso, quando você sente demais, mas não consegue mais explicar o que sente. Parece que falar virou esforço. E calar, castigo. Só que você se acostumou a não ser prioridade, a aceitar os restos, a se adaptar à ausência dos outros. E agora nem sabe mais o que fazer com quem fica. Com quem quer te ouvir, com quem não vai embora. Assusta, né? Quando alguém enxerga um buraco que nem você teve coragem de encarar, assusta mais ainda quando essa pessoa decide ficar. Mesmo depois de ver tudo. E aí você faz o quê? Diz obrigado e volta para sua bolha? Ou dá um passo em direção a esse lugar estranho, onde não precisa se esconder? Porque talvez o próximo medo não seja mais o abandono. Mas, e se der certo? E se der certo, você vai saber receber. Porque é isso que ninguém te ensinou. Te treinaram para correr, para dar o tchau antes do abraço, para duvidar até do colo mais sincero. Você não sabe ficar, você não sabe confiar. E não é culpa sua, mas também não é desculpa para continuar fugindo. Você se sabota com uma elegância que parece defesa, mas é pânico. Pânico de ser visto no escuro.
pânico de alguém tocar onde você esconde tudo o que sente vergonha de sentir. Você já percebeu isso, né? Que quanto mais alguém se aproxima de verdade, mais você inventa motivos para se afastar. Começa a cutucar defeito, testar limites, agir estranho, quase como um aviso. Se você me amar mesmo assim, talvez eu fique. Mas esse talvez tá matando tudo, inclusive você. Você aprendeu a medir o amor pelo que falta, nunca pelo que transborda. E aí vive nessa eterna contagem regressiva para a decepção. Como se amar fosse um risco que você precisa evitar. Não uma chance de respirar, só que agora tem alguém ali que não corre, que não grita, que não tenta consertar o que você ainda nem conseguiu nomear. E você sente. Sente que talvez pela primeira vez não precise escolher entre ser quem é e ser amado. Só que isso dá medo. Porque você sabe o preço que pagou para sobreviver sozinho. E se acostumar com cuidado parece traição. Mas e se não for? E se dessa vez não for abandono, nem ilusão, nem mais um ciclo repetido? E se for amor mesmo, e for você o primeiro a estragar? Então tá, vamos rasgar de vez. Você tá com medo de amar, mas não é o outro que te assusta. É o espelho, é se ver amado e ainda assim se sentir vazio. Porque ninguém nunca te avisou que o amor não tapa buraco de abandono antigo. Ele escancara, ele ilumina o que você passou a vida inteira tentando esconder. E dói. Dói ser cuidado quando tudo que você conhece é carência fantasiada de força. Você aprendeu a mendigar migalha com cara de banquete, a dizer tá tudo bem, com a garganta trancada, a sorrir por obrigação e chorar no travesseiro como se fosse castigo. E agora tem alguém ali, querendo te enxergar sem pressa, querendo ficar mesmo depois do seu pior. E você se pergunta, por quê? Como se não fosse merecimento, mas milagre. Você não confia, você testa, você provoca, você machuca antes de ser machucado. É tipo, se for pra perder, que seja logo. Mas nem sempre quem chega quer ir embora. Às vezes, quem chega quer só te mostrar que não é todo mundo que larga a mão. E aí, você vai conseguir segurar sem apertar demais, sem sufocar, sem exigir garantias pra amar com calma, ou vai empurrar de novo só pra provar que ninguém fica mesmo. E se no fundo, o problema nem for medo de ser abandonado, mas medo de finalmente ser feliz e não saber o que fazer com isso? E se eu te disser que você sabota porque no fundo não quer que dê certo, não porque não queira ser feliz, mas porque não sabe viver sem o drama de quase ser? Você criou uma identidade em cima do quase, quase amado, quase escolhido, quase suficiente. É familiar, é zona de conforto disfarçada de azar. Você aprendeu a funcionar no caos, a brilhar no meio da dor, a sobreviver no aperto. Mas agora que tem paz, você chama de tédio. Agora que tem alguém que não grita, você sente falta do grito. Agora que tem um colo, você recua, porque o silêncio de um afeto calmo ecoa as vozes que te disseram que você era difícil demais para ser amado em paz. Você quer amor, mas não sabe receber. Quer segurança, mas corre. Quer colo, mas desconfia. Quer entrega, mas só se tiver controle. Você fica pedindo sinais, mas ignora os gestos. Você pede provas, mas quando a vida te entrega, você finge que é pegadinha. Você duvida de tudo, menos do seu medo. E eu não vou te julgar, porque eu também já fiz isso. Também já achei que era mais seguro perder do que permitir que algo bom ficasse. Mas vou dizer uma coisa. Não é o amor que machuca. É o tanto que você se esconde dele. É a guerra que você trava contra o que te faz bem. A pergunta não é mais se você quer ser amado, é se você vai se permitir ser, mesmo sabendo que pode dar certo. Ou será que o que te apavora de verdade é a possibilidade de, dessa vez, não ter desculpa para fugir? Tudo vira. Quando você para de fugir do que é bom só porque aprendeu que amor vem com dor. Porque não precisa vir. Não dessa vez. Dessa vez pode ser diferente. Mas só se você deixar. Só se você respirar fundo, abrir o peito e escolher ficar, mesmo tremendo, mesmo inseguro, mesmo com medo. Ficar. Porque às vezes o que mais assusta é perceber que no fundo você sempre soube amar. Só não sabia que podia ser assim. Calmo, quente, vivo. E agora que você sentiu, me conta. Vai embora de novo ou vai deixar o amor te atravessar até o fim?